Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Ruth, capítulo 3. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 15, que fala assim. Então Boaz disse: tire a sua capa e estenda no chão. Ela estendeu e ele depois despejou na capa uns 20 quilos de cevada e ajudou a pôr no ombro. Aí Ruth voltou para a cidade. Quando ela chegou a casa, sua sogra perguntou: como foram as coisas, minha filha? Ruth contou tudo o que Boaz tinha feito por ela e ainda disse: ele também me deu toda essa cevada e disse: não volte para casa sem levar alguma coisa para sua sogra. Então Noemi disse: agora, minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje. O que é aqui? Aqui é a finalização do direcionamento que Noemi deu a Ruth para fazer com Boaz. Noemi deu um direcionamento a Ruth para ela ir até Boaz, ter certas atitudes com ele para poder vir a ele se comprometer com ela, ok? E aqui, na parte da história, está havendo um diálogo entre Ruth e Boaz, a qual Boaz está se mostrando interessado pela atitude de Ruth, por ter escolhido ele para ser o futuro marido dela. Entende? E aqui numa sutil atitude que ele teve para com ela, ele meio que já deu a confirmação de que aquela situação ali ia ter futuro, que aquela situação ali ia ter uma concretização. Entende? O modo como ele tratou ela aqui, com respeito, e preocupado dela levar algo para a sogra dela ali, para Noemi, já deu um indício do caráter dele, já deu um indício da postura dele para como homem, entende? Mediante a situação que Ruth se encontrava ali. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Você vai viver o extraordinário de Deus. Você vai viver o extraordinário dele. E você já tem a confirmação nas suas mãos. Da mesma forma que Ruth passou por essa situação com Boaz, e Boaz no final sutilmente pediu para ela estender a capa e botar a cevada em cima, ok? Mediante a situação que Ruth estava com ele ali, aquela atitude que ele teve foi simplesmente a confirmação do ato de Ruth, do investimento de Ruth. O fato dele ter se preocupado que ela saísse dali sem ser vista, para não ficar falada na cidade, o fato dele ter pedido para colocar a capa no chão, para botar a cevada, era a confirmação que Noemi precisava para saber que aquilo ali que elas fizeram ia ter uma consequência, ia ter uma atitude positiva, ia ter um final positivo. Então, sutilmente, Boaz agiu aqui de uma maneira que veio essa confirmação para Noemi, para Ruth. Portanto, que Noemi falou com a Ruth: agora descanse. É uma questão de tempo, precisa esperar. Porque a confirmação já teve ali. Porém, precisava fazer todo um desenrolar da situação para de fato acontecer a junção dos dois, o casamento entre os dois. Entende? Assim é na sua vida. A confirmação você já tem. Deus já te mostrou. Deus já permitiu você passar por uma situação a qual você, na hora, você não percebeu. Mas se você parar para analisar, você vai ver que a confirmação que você queria, mediante o problema que você se encontra, a situação que você se encontra, a solução já está contigo. A confirmação você já teve. Então, o que você tem que fazer agora? Esperar. Do mesmo jeito aqui, que Noemi falou para Ruth esperar, que era só uma questão de tempo, é Deus te falando agora. A confirmação que você queria, você já tem. Agora você precisa aprender a esperar o tempo de Deus, para Ele trazer a concretização para a sua vida, para você viver a promessa, viver o milagre que você tanto espera. Entende?
Eu não sei aqui o que você está esperando, mas Deus sabe e você também sabe. Só que a confirmação você já veio, e ela vem de uma forma sutil. Muitas das vezes a gente espera uma confirmação estrondosa, né, que fica aparente para todo mundo. Porém, muitas das vezes a gente precisa entender que Deus age na sutileza. Então, se você ainda está no tempo do esconderijo, Deus não vai fazer com que essa confirmação seja algo estrondoso, justamente porque você ainda está no tempo do esconderijo. Então, Ele vai trazer para você de uma forma sutil. E a gente só consegue entender como Deus age na nossa vida e a forma como Ele fala conosco se a gente estiver no Espírito. Porque Deus é Espírito. Então, muitas das vezes no seu relacionamento com Deus, é preferível, é bom que esteja em dia. Por quê? Porque você vai estar com o seu espírito despertado. Quando a gente está com o nosso espírito despertado, porque a gente está tendo relacionamento com Ele, a gente consegue entender as entrelinhas. A gente consegue entender as formas sutis que Ele fala conosco. Situações que nós passamos. Entende? É como se a gente tivesse um botãozinho, que a gente fosse lá e clicasse nesse botãozinho, e a nossa mente abrisse. Entende? O seu discernimento de espírito vai estar aflorado. Você vai conseguir entender as entrelinhas da situação que você está passando, da reação que uma pessoa teve. Às vezes a atitude de uma pessoa muda. Às vezes a forma dela falar com você é diferente. Às vezes a forma dela se portar, a postura dela contigo, ela agiu de uma forma diferente. Aqui na história foi como com Boaz. Ele teve uma atitude. Ele teve uma postura. E a Noemi, por seu fato de ter experiência, de ser uma mulher mais experiente, conhecer como é que é a família dela, ela confirmou para Ruth a intenção de Boaz. Entende? Só que você não vai precisar, talvez, de uma terceira pessoa para confirmar. A sua intimidade com Deus vai confirmar, o Espírito Santo vai testificar no seu coração que aquela situação ali que você passou com alguém ou contigo mesmo, era a testificação que você precisava, a confirmação que você precisava para dar continuidade. Entende? Então, por isso que o teu espírito tem que estar despertado. Por quê? Porque o Espírito Santo, Deus que é Espírito, vai conversar com você em espírito. Vai mostrar para você em espírito. E quando a gente está num relacionamento com Deus na forma espiritual, ok? A gente fica mais sensível à presença dele. A gente fica mais sensível à audição, a ouvir a palavra de Deus. E como é que a gente desperta o nosso espírito? Mediante a jejum. Então você precisa fazer mais jejum na sua vida. Você precisa sacrificar a sua carne para fortalecer o teu espírito. Consequentemente, você consegue escutar mais a voz de Deus. E você consegue estar mais à presença dele espiritualmente. Entende? Então, para a gente resumir aqui, para a gente fechar. A confirmação você já tem. Deus já permitiu você passar por uma situação a qual você, pela atitude que a pessoa teve, pelo falar diferente que a pessoa teve, pela situação ali diferenciada, coisas que antes a pessoa não fazia, ela passou a fazer, entende? Com a intenção de trazer o melhor para ti. Você já tem a confirmação. A confirmação já foi lhe dada. Então, qual é a sua atitude a partir de agora? É não esmorecer, mas na fé. Por que Deus permitiu você ter essa confirmação? Apesar de Deus te falar que vai acontecer, apesar de Deus te falar que é Ele que faz, que é Ele que acontece, por que Ele permitiu você chegar a ter essa confirmação, mesmo que sutil, para fortalecer você, porque você já estava fraco na fé? Entende? Então, mediante essa confirmação que Deus permitiu você ter, volte-se a ficar firme na presença do Senhor, volte a procurar a presença do Senhor com mais afinidade e aprofundamento que você estava procurando, ok? Volte a priorizar o Senhor na sua vida, porque agora é só uma questão de tempo.
Entende? O que está para acontecer na sua vida, o que Deus te prometeu, vai acontecer. Agora que você já tem a confirmação, é só uma questão de tempo. É os últimos ajustes. Por que ainda precisa de mais tempo? Porque Deus lançou a promessa na sua vida. Você passou por um tempo de preparo, ok? Deus te preparou. Deus te trouxe a confirmação, literalmente agora. E agora é o próximo passo para viver. Então, existem os últimos ajustes. Aqui na história, Boaz deu uma certeza para Ruth. Porém, não foi de imediato. Ela precisou passar, eles precisaram falar com outro parente que também seria propício para Ruth casar. Então, eles precisavam fazer os últimos ajustes aqui na história para não ter erro. Entende? É a mesma coisa na sua vida. Você já tem a confirmação em mãos. É só uma questão de tempo. Esse tempo que está faltando, que tá entre você saber que é concretizado e realizar, é os últimos ajustes de Deus. Deus gosta de fazer as coisas tudo certinho, na verdade, ali, na honestidade, para não ter erro, para você não vir perder o que Deus vai colocar na tua mão. Então, o que tiver fora do lugar ainda, nesse espaço de tempo, vai ser colocado no lugar. O que tiver que sair, vai sair. O que tiver que entrar, vai entrar. Então, é Deus que vai fazer, mediante ao seu posicionamento de fidelidade a Ele. Então, continua no seu relacionamento com Deus, sendo fiel ao Senhor, priorizando ao Senhor na sua vida, exercendo a sua fé, mais do que nunca. Porque, geralmente, quando Deus está para entregar algo para a nossa vida, ok? Quando Deus está para entregar algo para nós, a luta aumenta. O inferno vem com tudo em cima. Você se sente mais cansado. Mas não é para você parar, é para você continuar, porque você está perto da vitória. É como se você tivesse andado assim 20 quilômetros e visto lá no horizonte a porta que você vai passar. Mediante a confirmação que Deus trouxe para a tua vida, que você já está nas tuas mãos, você já sabe o que vai acontecer, entende? Aqueles 20 quilômetros não existe mais. Você já está a 1, você já está a 500 metros, você já está a 300 metros. Entende? Então não desista agora. Porque você está muito perto de conseguir a vitória na tua mão. A luta vai aumentar? Vai. Mas você é forte em Jesus, você é forte em Cristo. Ele é a tua força, Ele é teu sustento. Por isso que mais do que nunca você deve priorizar o Senhor na tua vida e o seu relacionamento com Ele. Porque é Ele que vai te sustentar. É Ele que vai trazer ânimo e força para ti, coragem para ti. Para enfrentar o que tem que enfrentar ainda para poder chegar, abrir a porta e passar por ela. Entende? Então não desista agora. Confirmação você já tem. Mediante a confirmação que você tem, não tem por que você desistir. Não tem por que você parar. Continua. Deus vai ser fiel a você. Deus é fiel a você. Ele vai cumprir com a palavra dele. Tudo pode estar dizendo ao contrário. O cenário todo pode estar dizendo ao contrário. As pessoas à sua volta podem estar dizendo que não vai acontecer. Mas não escute ninguém. Olhe apenas para Deus. Olhe apenas para Jesus. E caminha com Ele sobre as águas. Porque é Ele que te sustenta. E é Ele que não te deixa afundar. Tá bom? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.